Em 1560, um padre jesuíta escreveu uma carta com as mãos tremendo. Ele tinha acabado de registrar a primeira testemunha de uma criatura que os índios juravam ser real. Uma coisa feita inteiramente de fogo, que matava sem deixar marca. Sem mais delongas, vamos começar. Primeiro, pra gente entender o medo daquele padre, a gente precisa voltar para o Brasil de quase 500 anos atrás. Sem cidades, sem luz, só mata, escuridão e histórias que passavam de boca em boca ao redor de uma fogueira. O nome veio do tupi, Mbaetatá, coisa de fogo. E repara só, não era cobra, era coisa, né? Algo que ninguém conseguia descrever direito. Anchieta escreveu que essa entidade aparecia nas praias, à beira dos rios. Pô, avião, valeu, logo agora? Sério isso? Eu nem moro do lado do aeroporto. Tá voando baixo por quê? Anchieta escreveu que essa entidade aparecia nas praias, à beira dos rios, como um facho cintilante, né, correndo de um lado para o outro, e que ela atacava os índios e os matava, igual o Curupira. Mas peraí, se ela se chamava coisa de fogo, em que momento que isso virou uma cobra gigante, né? A resposta tá no próximo bloco, e ela muda tudo. A culpa é das estrelas. A culpa é da tradição oral, né? Então aquele telefone sem fio. Cada pessoa que contava a história mudava um pedacinho. Coisa de fogo, Mbaetatá, virou Mboetatá, cobra de fogo. Aí surgiu uma das versões mais arrepiantes do folclore brasileiro. Conta a lenda que houve um grande dilúvio. Tudo virou escuridão. E uma cobra, faminta, começou a rastejar pelos campos, devorando os olhos dos animais mortos. Caraca, que macabro, meu Deus. Olho após olho, centenas deles. E, como os olhos guardam a última luz que viram, meu amigo, o corpo daquela cobra começou a brilhar por dentro. Transparente, cheio de pontos de luz se mexendo. Olhos que não eram dela, observando de dentro do fogo. Por isso que dizem, se você encarar o boitatá nos olhos, fica cego. Ou pior, louco. Você deve estar pensando a mesma coisa que eu, né? Houve um plágio aí, né? A J.K. Rowling copiou a história dos índios. E agora vem a parte que me deixou de cabelo em pé, né? Ou os poucos cabelos que eu tenho. Tem gente que jura ter visto exatamente isso, mas não há 100 anos, recentemente. Mas antes de eu te contar esses relatos, me responde uma coisa aqui nos comentários. Você conhece alguém da sua família, avô, avó, alguém no interior, que já contou ter visto uma luz estranha no campo à noite? Uma luz piscante, né? Brilhando em várias cores, branco, vermelho, azul. Quem pegou a referência pegou, porque é exatamente assim que essas histórias sobreviveram mais de 500 anos, né? De geração em geração. Talvez a sua família carregue aí um pedaço dessa lenda sem nem saber. Mas escreve aí que eu vou ler, hein? Agora vamos aos relatos. Relato de número 1. Parece que essas coisas só acontecem no Paraná, né? Paranaguá, litoral do Paraná. Pesquisadores recolheram o depoimento de canoeiros que viajavam à noite. Eles escreveram uma tocha de fogo saindo do mangué, sei lá, pingando faíscas, né? Que se aproximava da canoa. Passava do lado e desaparecia. Não machucava, diziam eles, né? Só assustava. Tinha que ter coragem para não fugir. Aqui tem coragem. Relato de número 2. Interior do Rio Grande do Sul. Nos campos do Pampa, não no Campo Largo. Moradores descreviam bolas de fogo correndo rente ao chão, atravessando pastos inteiros em segundos, sempre perto das áreas alagadas. E sempre à noite. Relato de número 3. E esse é o que a ciência tentou explicar. Porque todos esses lugares têm uma coisa em comum, né? Água parada e matéria em decomposição. Não dá dengue, né? Dá boitatá. Ah, piadinha. Você que assistiu Ben 10 deve lembrar desse nome. Os cientistas chamam de fogofato. Quando plantas e animais apodrecem em lugares úmidos, liberam gases inflamáveis, tipo metano. Em contato com o ar, eles podem brilhar e até se mover com o vento. Uma luz pálida, dançante, flutuando sobre o pântano. À distância, na escuridão total do Brasil colonial, parece uma serpente de fogo viva, né? Pronto, mistério resolvido. Vamos fechar o caso? Não. Porque o fogo-fato é fraco, fixo e some rápido. E os relatos falam de luzes que perseguiam pessoas, que subiam pelos troncos das árvores, né? E que tinham olhos. A ciência explica a faísca, mas não explica porque em culturas que nunca se falaram, do litoral ao Pampa, todo mundo viu a mesma cobra de fogo. E é aí que o boitatá deixa de ser só uma lenda e vira um aviso.
Em toda versão, ele faz a mesma coisa, né? Protege a floresta e pune quem coloca fogo, o que não devia. Pensa nisso na próxima vez que eu ouvir falar em uma queimada. Fica longe da floresta, não por conta da queimada, por conta do boitatá. Se essa história mexeu com você, se inscreve no canal, porque o folclore brasileiro tá cheio de criaturas que a gente fingiu esquecer. E eu vou te contar todas, uma por uma. Mas tem uma criatura no nosso folclore que ainda é mais antiga do que o boitatá. Uma que não protege a floresta. Ela protege os mortos. E quem encontra com ela, dizem, não voltam mesmo. E essa história tá te esperando bem aqui. Aqui, né? Não vai embora. Te vejo lá. Alô? Tinanha!